Olá, daremos início à apresentação do nosso projeto de Laboratório de Eletrônica Analógica 1. A nossa equipe é composta pelo Lucas, pela Mary, pelo Raí e por mim, o Olds. Neste trabalho iremos abordar uma breve introdução, expor sobre os principais cálculos de projeto, realizar uma breve simulação, elaborar aqui a montagem do circuito, fazer os testes de funcionalidade e, por fim, realizar umas considerações finais. Aqui na introdução, a gente tem aqui o principal objeto de estudo, ele trata-se desse circuito aqui, o qual é conhecido como rádio de galena. Ele ficou bastante conhecido durante a guerra, no qual foi bastante aplicado aí. Além disso, ele consiste em uma antena, um indutor, um capacitor variável, um diodo de galena, no qual a gente vai utilizar um diodo de germânio. A gente tem também o nosso capacitor para poder realizar a filtragem, capacitor do filtro passa baixa. E para ouvir esse sinal, a gente vai ter aqui o microfone. Então, o objetivo principal desse trabalho consiste em, a partir de componentes bem simples da eletrônica analógica, poder construir esse circuito, poder também analisar esses parâmetros desse circuito e de que forma a variação dos mesmos influencia no funcionamento. Os materiais a serem utilizados foram diodo de germânio, foram um capacitor variável de 20 a 270 picofarad com base nos nossos cálculos de projeto, um capacitor cerâmico de 2,2 nanofarad para poder realizar a nossa filtragem, uma antena loop para poder captar esse sinal, um alto-falante para poder ouvir esse sinal e, por fim, um fio de cobre esmaltado, no qual a gente vai utilizar para poder construir a nossa antena. Falando um pouco aqui sobre os nossos cálculos de projeto, a gente tem a nossa antena loop aqui, que ela precisa calcular alguns parâmetros para poder aferir a sua indutância. Vai destacar também que, como ela é suficientemente grande, ela também foi utilizada como indutor e bobina. A priori, a gente precisa definir a nossa frequência máxima a ser trabalhada pela nossa antena. A frequência que a gente definiu foi de 1000 kHz. E a gente definiu isso para poder ter uma maior largura de faixa, para poder sintonizar os rádios. Entretanto, vai destacar que a frequência desejada, ela está na casa de 190 kHz, que na cidade de Belém corresponde à Rádio Clube do Pará. Então a gente deseja sintonizar nessa rádio. Então essa aqui é a nossa antena construída, a gente tem que definir alguns parâmetros nela. Para a construção dela, a gente tem que o comprimento do fio que a gente vai utilizar, ele é dado pelo comprimento de onda dividido por 8. Esse comprimento de onda ele é dado pela velocidade da luz no vácuo, dividido pela frequência. A frequência que a gente setou foi de 1000 kHz. Então, fazendo as contas, a gente obtém aqui 300 metros como esse comprimento de onda. Então, colocando aqui na fórmula do comprimento do fio, a gente tem 300 dividido por 8, que vai nos dar um comprimento do fio de 37,5. Fazendo as contas, do quantidade de volts que a gente vai precisar dar, a gente tem aqui esse comprimento do fio dividido pelo perímetro da antena. O comprimento do fio ele foi de 37,5 e o perímetro da antena é de 44 centímetros, multiplicando por 4, vai dar em torno de 27 voltas. Além disso, a gente precisa calcular a indutância dessa antena. Para calcular a indutância, a gente tem alguns parâmetros K1, K2, o K3 e o K4 em uma fórmula pré-definida. E esses parâmetros K1, K2, K3 e K4 ele variam conforme a geometria da antena loop. Como a antena loop ela é quadrada, a gente vai utilizar esses valores aqui de K1, K2, K3 e K4. A gente utilizou um programa aqui em MATLAB para poder fazer esse cálculo de forma mais simples aqui para a gente. Então, colocando os parâmetros K1, K2, K3 e K4 aqui, os outros parâmetros, a gente vai achar o nosso L, que vai resultar em 646, mais ou menos, mH. Além disso, a gente precisa calcular o nosso capacitor de sintonia. Essa fórmula a gente pode usar para poder projetar o nosso capacitor. Ele é dado por 1 sobre 2πf ao quadrado dividido por L. Como a gente tem a nossa frequência aqui de 690, que é a frequência desejada da Rádio Clube do Pará, a gente vai colocar aqui na fórmula 690 kHz, e aqui o L a gente calculou anteriormente, que nos deu 646, que é a indutância da antena.
E a gente chegou a um valor de 82,35 picofarad. Então, como a gente vai utilizar um capacitor variável, o nosso capacitor variável ele tem que estar nessa faixa aqui de 82,35 picofarad. Além disso, né, a gente sabe que precisa calcular o nosso filtro RC. Então, para ajudar o nosso filtro RC, a gente tem que o tal é igual a RC. A gente vai utilizar uma constante de tempo duas vezes ela mesma, né? Então, a gente tem aqui o tal que é igual a 2t. Esse t, né, vai ser 1 sobre f, que é o nosso período. A gente vai ter aqui que a nossa frequência é de 190 kHz, então a gente vai chegar aqui a um período de 1,449 milissegundos. A gente sabe também, né, que para poder ouvir esse sinal, que ele vai ter uma amplitude bem baixa, né, então a gente utilizou um transformador antigo, de um rádio antigo aí, né, um transformador de 127 por 10 volts. E além disso, um alto-falante de 8 ohms. Então a gente precisa calcular essa impedância. Essa impedância ela vai ser dada por essa fórmula aqui. Então a gente tem nosso 127 por 10 ao quadrado vezes 8, que é a nossa resistência aqui do alto-falante. E vamos chegar a um valor de 1290 ohms. Então com isso, né, substituindo aqui na fórmula, a gente vai obter um capacitor de 2,2 nanofarad para o nosso filtro. Aqui nas simulações, a gente tem basicamente a construção aqui do nosso circuito, do rádio galena. A gente aplicou uma entrada senoidal a priori, para poder ver a funcionalidade do circuito. A gente tem aqui nosso capacitor, aqui a gente definiu ele como fixo, entretanto ele é variável. E a gente colocou aqui o valor que a gente achou nos nossos cálculos. Um diodo de germânio, é importante ser de germânio para poder ter uma melhor resposta. Além disso, nosso capacitor, que a gente calculou de 2,2 nanofarads, e aqui um speaker, né, para a gente poder ouvir esse sinal ao final. Esse aqui foi a resposta do sinal simulado. A gente consegue, né, ver que consegue detectar o pico aqui, consegue seguir esse pico. Além disso, né, a gente sabe que esse sinal aqui ele é um sinal determinístico, um sinal senoidal. Entretanto, né, o nosso sinal de áudio ele é um sinal estocástico. E aí, com isso, né, para poder verificar melhor a funcionalidade do circuito, a gente aplicou uma entrada de áudio nessa simulação, falando, né, eletrônica analógica. E aí, com isso, a gente obteve essa seguinte resposta aqui ao final do sinal. Então, aqui a gente tem, né, em verde o sinal de áudio e aqui em vermelho a nossa saída. Aqui na montagem do circuito, a gente seguiu, né, o esquema de ligação aqui da nossa antena loop, capacitor variável e todos os outros componentes como foram mencionados anteriormente. E aqui a gente tem, né, o nosso circuito propriamente dito. A gente usou uns bornes aqui para poder facilitar a nossa conexão. E aqui nos testes de funcionalidade, a gente aplicou a saída de áudio com um alto-falante de 8 ohms. A gente utilizou também, né, um fone de ouvido para fazer os testes, uma caixa de som aqui da JBL e também um home theater. E aqui algumas partes físicas do nosso projeto. Aqui a gente tem a nossa antena loop construída, umas visões dela, né? A gente tem aqui nosso capacitor variável, na qual variando ele a gente varia a capacitância. A gente tem aqui nosso conector P2 que foi utilizado para poder realizar a saída de áudio, para poder ouvir a saída de áudio, como um fone, por exemplo. E aqui nosso transformador, que a gente usou para poder dar uma maior amplitude do nosso sinal. Então, a partir disso, né, a gente percebe que o circuito proposto, né, atendeu bem as expectativas do projeto. Em vídeo a gente pode observar melhor, e em simulação também. E aí, com isso, a gente percebe, né, de forma bem clara o áudio sintonizado na estação que a gente desejou, na Rádio Clube do Pará. E aí a gente, além disso, percebeu que com o home theater e a caixa de som, a gente obteve uma melhor resposta desse circuito. Isso foi devido ao circuito amplificador interno, né, ele facilitar a nossa amplificação do áudio. Então, com isso, a gente percebe que o projeto, né, ele foi executado com excelência. E é isso. Muito obrigado. Aqui é aberto nossa simulação
no Proteus, a gente consegue visualizar o nosso circuito simulado. A gente tem aqui a entrada de áudio no nosso sinal, tá? É um wave, né? Formato. E a gente consegue ouvir o nosso sinal de áudio aqui. A gente já pode simular aqui a nossa análise analógica, que a gente tem em verde a nossa entrada de áudio e em vermelho a nossa saída. E se a gente der o play, a gente consegue ouvir na saída dele. Laboratório de Eletrônica Analógica. Certo. Com base nisso, a gente percebe que o circuito ele respondeu bem, e aí a gente consegue partir para a parte física. Além disso, né, a gente pode injetar uma entrada senoidal aqui. A gente pode definir aqui uma senoide com uma frequência, por exemplo, de 1 kHz. Pode dar um OK aqui, a gente consegue visualizar aqui a nossa saída modificada. Então, basicamente, a simulação é essa. Esse aqui é o nosso circuito. A gente resolveu montar aqui na protoboard com o auxílio de boards, né, para ficar mais fácil quando a gente estiver transportando lá para o FPA no dia da apresentação. E na saída de áudio a gente vai utilizar algumas diferentes opções. O primeiro a gente vai usar essa saída P2 aqui, que a gente coletou de um rádio antigo, e conectar no home theater, que aí o som vai ficar um pouco mais nítido, mais alto, porque o home theater tem um tratamento de som, etc. Mas é só para mostrar e também para o som ficar mais claro e mostrar que está funcionando. O segundo equipamento de saída de áudio, a gente vai utilizar essa caixinha da JBL, que dá para escutar bem também, mas não tão bem, mas dá para escutar. O segundo, a gente vai usar esse alto-falante aqui de 8 ohms de impedância, e aí a gente vai precisar desse transformadorzinho aqui para aumentar a impedância dele. Não fica tão alto, mas dá para escutar bem com nitidez. E por último a gente vai usar o fone de ouvido, que também dá para ouvir bem. Nesse experimento a gente resolveu utilizar a antena loop, porque não tinha tanto espaço assim para estar estendendo uma antena varal, e nem também tanto cabo para estar estendendo a antena varal. Então a gente resolveu fazer uma antena loop com mais ou menos 47 de largura daqui, dela para cá, com um fio de cobre esmaltado. Aí aqui a gente tem as extremidades da antena, o capacitor variável, que também a gente tirou de um rádio antigo, aqui o diodo de germânio, aqui o capacitor do filtro que a gente vai utilizar, esse é um capacitorzinho cerâmico, e aqui tem o transformador que a gente vai utilizar para aumentar a impedância desse alto-falantezinho aqui, desse e desse. Para o home theater não é necessário, já que ele já tem um tratamento dele. E a gente vai utilizar a saída P2 junto com essa conexão P2 aqui, só para escutar aqui na caixinha e lá no home theater também. E é isso, agora a gente vai pausar aqui para ajeitar o circuito e já volto. Tá, então aqui a gente ajeitou o circuito, chega mais perto. Como o home theater tem já o tratamento de áudio, então a gente vai utilizar o conector P2 aqui na saída do diodo de germânio. Ele não precisa do transformador para aumentar a impedância, nem do filtro RC, que tá aqui. Eu tirei o capacitorzinho, então eu vou conectar aqui. Aumenta aqui. Eu sintonizei aqui, ó, no capacitor, vou mexer nele, vai ver que vai ficar estranho, não vai dar pra ouvir, ó. E agora eu vou sintonizar aqui. Defende a bola pela lateral. E concluindo o meu comentário, e aqui é a caixinha do home theater. Então dá pra perceber que com o home theater, com o tratamento de áudio dele, dá pra ouvir muito bem.
A estação é a Rádio Clube. E é isso. Agora a gente vai pausar aqui, ajeitar o circuito e voltar com outra saída de som. Tá. Agora a gente vai utilizar como saída de áudio essa caixinha aqui de som. Então, para a caixinha de som a gente vai precisar do transformador para aumentar a impedância dela, já que a impedância é bem baixinho, mais ou menos entre 4 e 8 ohms. E aí a gente também botou o filtro RC para ouvir com melhor nitidez a rádio. E aqui na saída do transformador tá o P2. E agora eu vou conectar aqui na caixinha e vou ligar. Tá, agora utilizando a saída de áudio, essa caixinha da JBL. Chega mais próximo. É favorável à equipe do Caeté, que está vencendo por agregado 4-0 para a equipe Tá. de Bragança. Aí aqui esse aqui é o circuito que a gente utilizou. Aqui também a gente está precisando utilizar o filtro RC para filtrar melhor o sinal. Aqui na saída do... Esse aqui não está conectado, tá? Aqui na saída do transformador que a gente utilizou, entrada 127, saída 10 volts, a gente conectou o conector P2 e um cabinho P2 aqui para a caixinha. Ela tá fazendo esse barulho, não é interferência ou qualquer outra coisa, é porque ela tá com a bateria viciada, então tá querendo descarregar. E é isso.